Olá, sejam bem-vindos ao canal Selma Cravo. O tema de hoje, erros e acertos na alfabetização. Aí vocês podem estar questionando, erros na alfabetização? Como assim? Será que eu erro? E eu vejo que essa palavra, eu fiquei refletindo mesmo, de verdade, se era a melhor palavra para eu colocar e usar aqui como um título. E como erros, eu estou apontando erros. Isso é muito ousado, né? Pode ser que alguns de vocês fiquem a questionar aí, nossa, Selma está colocando aquilo como erro. Vou explicar primeiro que esse erro, na verdade, é uma situação que às vezes a gente nem sabe que está errando. Eu não estou trazendo essa palavra como um julgamento, apontando você está errando, mas estou afirmando que é uma atitude que a partir do momento que você entenda o porquê que eu trago como erro aquela atitude, você entendendo, você deixa de usar, você substitui por outra atitude mais assertiva. Então, de cada erro apontado, eu vou mostrar um acerto, uma atividade que substitua aquela e, portanto, vocês conseguem acertar e ter mais resultado na alfabetização. Nosso objetivo é alfabetizar, é que a criança leia e escreva corretamente ao longo de um processo. Então, antes de mais nada, lembrando, tem alguns vídeos na minha playlist do canal sobre alfabetização, onde eu vou mostrando por que é um processo, né? Que a alfabetização é um processo. Isso, então, eu posso deixar que vocês pesquisem lá. Nós vamos apontar, então, que dentro desse processo, que leva um certo tempo, que esse tempo varia de criança para criança, esse tempo precisa ter algumas condições para que ocorra uma alfabetização de fato, num conceito de letramento, que é um outro conceito que a gente traz, onde envolve a criança com a vontade de querer, é o lado social, a função social da escrita. Para que serve eu ler e escrever? Já pensaram que é algo tão abstrato? O código linguístico, aquelas letras, os números, é muito abstrato para a criança. Portanto, temos que dar significado, sentido às palavras que vamos ensinar. Sobre isso que nós vamos conversar, vamos começar agora. Vou apontar aqui um erro. Então, eu fiz minha listinha aqui, né? Um primeiro erro que eu vou apontar para vocês, que é muito comum, percebo nos comentários aqui no meu canal, como o pessoal traz uma preocupação, pessoal que eu digo aqui, mais mãe, pai, gente, uma preocupação excessiva em relação à idade. Idade da criança. Que idade a criança tem que ser alfabetizada? Me perguntam com muita frequência e eu respondo assim: 4 anos, 5 anos, a criança já pode ser alfabetizada? Pode. 2 anos, já pode ser alfabetizada? Numa concepção de letramento, sim, ela está estimulada para a alfabetização. Mas a idade, a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que vem do MEC, né? Todo um trabalho do Ministério da Educação, colocando um novo currículo para as escolas a partir de 2018, já em implementação, agora em 2020 e 2021. O que ela diz? Ela informa que todo aluno, toda criança deverá ler e escrever, consolidar a sua alfabetização até o 2º ano do ensino fundamental, tá? Que idade é essa, então? 8 anos, 7 anos, 6 anos, 5 anos, estou voltando aqui. Como ocorre esse processo? Já que nós falamos que é um processo, que ele passa com fases, o que ocorre com a criança com 4 anos, 5 anos na alfabetização? O que é o acerto, então? O acerto é usar de estímulo. Estimular
a alfabetização é você colocar a criança em contato com o mundo letrado. O mundo é letrado. Sabe aquela atividade que a gente até falou em outro vídeo, de você estar dirigindo com seu filho na rua e andando com ele na rua, ou está dentro do carro e você está dirigindo e a criança está olhando placa fora e fala, olha lá a letra do meu nome. Esse mundo letrado que ela está vendo e associando a letra que faz sentido para ela, que é a letra do nome dela, é o estímulo que você pode dar. Aí você complementa. Sim, meu filho, é isso mesmo. Olha a letra do seu nome. Do lado ainda tem a outra letra, que é a letra do papai. Olha lá, é a letra da mamãe. Aí você provocou que ela olhe para outra letra. Você estimulou a alfabetização. Mas você não vai alfabetizar sistematicamente aos 4 anos, ensinando letras, sílabas e tudo mais. Porque as sinapses da criança, quer dizer, todo o pensamento, o raciocínio dela, ele não está pronto. A neurociência veio contribuir muito com a pedagogia quando ela afirma que a criança não tem ainda um desenvolvimento propício para algo tão abstrato como é a leitura de códigos linguísticos, a decodificação desse código. O que é decodificar? É ler, pegar aquela palavrinha que está escrito ali, gente, e a criança ser capaz de ler trazendo som para um símbolo. Pensem quanto isso é complexo. Portanto, é um erro apressar. Na verdade, eu coloquei idade aqui, mas o erro seria o apressamento, o apressar a alfabetização. Não há necessidade de você se preocupar que o meu filho não conhece letras, tem um momento dele. No momento dele, ele vai perceber. Fechando ainda esse primeiro erro, vou contar um caso. Uma criança de 4 anos está num pré-1, que não se interessa por leitura escrita ainda, não conhece nenhuma letra, não tem vontade de conhecer, não despertou ainda. Convivendo com outra de 4 anos que já conhece muitas letras, que já escreve o nome dela, escreve o nome do pai, da mãe, dos heróis que ela brinca. 2 crianças na mesma idade, com atitudes diante das palavras da leitura escrita completamente diferentes. Nós não podemos julgar, aquela não faz ainda. Não faça isso. Você pode colocar, essa criança está sendo estimulada tanto quanto a outra. Estão na mesma escola, na mesma turminha, a família estimula da mesma forma. Tá, mas o ritmo da criança é dela. Aí, mais alguns meses de trabalho e você percebe aquela criança de 4 para 5 anos acordando para enxergar a letra do nome. Peraí, alguma coisa está modificando. Ela recebeu o estímulo e está despertando para conhecer a letra, para conhecer o nome dela, a dos coleguinhas, enfim. Enquanto que a outra também continua avançando. Esse ritmo, no 4 anos, 5 anos, é perfeitamente normal. Precisa ser respeitado o ritmo da criança. Vai chegar um momento em que 6 anos para 7 anos, ela será sistematizada. A alfabetização entra com tudo. Aí sim, a escola vai direcionar mais para aquela reflexão. Aí o pensamento da criança vai acompanhar, o raciocínio, todo o desenvolvimento biológico e psíquico dela acompanhará. Eu faço uma pergunta que é uma brincadeira assim para os pais. Você faz o seu filho de 4 anos carregar uma geladeira? Lógico que não. Então, por que você faz o seu filho de 4 anos, entender algo tão abstrato? O cérebro é um músculo, precisa estar desenvolvido, precisa respeitar esse ritmo desse desenvolvimento. Você não precisa forçar algo antes da hora. Esclarecidos? Se tiver dúvida aí, vai colocando nos comentários que a gente vai respondendo. Vamos lá para o segundo erro na alfabetização, que é muito comum. Vou dizer para você, pai, mãe, olha, é tão comum que professores também fazem esse erro. Muita gente. Aí, qual é? Ensinar o nome das letras. Olha só que erro.
está muito tempo parado, né? Ensinar o nome das letras é um erro. Por quê, gente? Quando eu estou ensinando que a letra B tem o nome B, o D, o F, olha o F, G, H, eu ensinando o nome, a criança aprende como fosse para ela ler aquele nome. Ah, tem gente até que faz assim, professor faz na escola às vezes, põe o alfabeto na parede, tá? E faz leitura do alfabeto com as crianças, lá de 4 aninhos, 5 aninhos. Lê, vamos ler com a gente, vamos ler com a professora. A, B, C, D, E. Às vezes a professora está apontando o F, a criança já está no H, I. Por quê? Porque ela decora como fosse uma música, como fosse uma poesia que ela está declamando. Ela nem está muito associando aquela letra com o nome da letra que a professora quer ensinar. É um exercício mecânico, sem sentido, não traz aprendizagem de forma alguma. E quando a criança aprende o nome da letra, ela está aprendendo como fosse o som. O que acontece? Peguei muita criança desta forma quando eu atendia no consultório de psicopedagogia. Sou psicopedagoga e no meu consultório eu recebi muitas crianças com dificuldade de aprendizagem na leitura e escrita, que faziam uma leitura assim, ia ler lá a palavra casa, lia dessa forma, C-A-S-A, tá certo? É porque ela aprendeu o nome da letra, então ela estava lendo certo. Dentro do que ela aprendeu, do que foi ensinado para ela, ela leu certo. Mas não é isso a alfabetização. Então, ensinar o nome da letra atrapalha, tá? Qual é o acerto, então? O acerto, nós vamos ensinar o som. O som da letra. Tem algumas controvérsias aí no sentido de, se eu não sei bem pronunciar o som da consoante para ensinar, é melhor eu ensinar já a sílaba. Por exemplo, o B. Eu vou ensinar a criança que o B é B, aqui. Sai bem juntando os dois lábios. B, B. Se eu não sei fazer isso, essa postura labial, a postura da língua, o som que sai da garganta, o som que sai no final do céu da boca, se eu não sei fazer isso, não adianta eu experimentar muito, porque exige que você estude um pouco a consciência fonológica, estude um pouco mais a postura do som na boca. Então eu oriento que coloque a vogal junto. Então faça ba, K, certo? Comece a ensinar o som juntando sílabas e colocando já o som. Para isso, também é um acerto não ficar preocupado com a letra isolada e sim com a palavra, tá? Essa alfabetização fonética que existe e que trabalha as letras dessa forma, com o som, exige técnica, exige um conhecimento prévio. Como nós estamos falando aqui, com mães que estão acompanhando o filho em casa, com pais, com leigos, eu oriento que trabalhe palavras inteiras, que trabalhe, então, nome do seu filho, as palavras, os substantivos, principalmente, então, o nome dos brinquedos, nome das coisas, onde eu vou trabalhar ali o som daquela palavra escrita. Tá? Com um monte de dicas que eu dei aí em outros vídeos, vocês saberão fazer uso deste aspecto, trabalhar o som da palavra inteira. Correto? Vamos para a terceira dica, que é o terceiro erro de hoje. Nosso terceiro erro é quando eu quero trabalhar palavras e eu trabalho palavras sem sentido, fora do contexto do social da vida da criança. Eu vou colocar aqui a palavra sem sentido.
Por que é um erro? Por que é um erro? Palavras sem sentido. É trabalhar aquelas palavras, às vezes até de cartilhas mais antigas, ou livros didáticos, ou algumas revistinhas que a gente pega por aí com palavras que não tem muito. Por exemplo, vou trabalhar a palavra tatu. É um animalzinho que a criança às vezes nunca viu. Por que eu não trabalho cachorro? Ah, cachorro tem o CH, tem o RR, é uma dificuldade na alfabetização, mas eu posso colocar a palavra cachorro? Claro, a criança vê cachorro muito mais do que tatu, muito mais do que outros animais que de repente ela nunca viu. Eu vou fazer a escolha de palavras que fazem sentido e significado do mundo social da criança. Esse é o acerto. Então, em vez de trabalhar palavras sem sentido, qual é o acerto? Trabalhar palavras conhecidas com significado pela criança, tá certo? Então, as palavras conhecidas, que eu oriento que comece sempre pelo nome da criança. É algo muito significativo para ela. Escrever o próprio nome, reconhecer o próprio nome, reconhecer o nome da família, quem ela tem contato, dos coleguinhas da escola, uma música, parlenda, trava-línguas, coisas que ela conheça, objetos, brinquedos, são as palavras que eu vou usar para alfabetizar essa criança. Dúvidas? Coloquem aí, não deixem, não fiquem pensando muito. Coloque nos comentários, fala a dúvida do quarto erro, do terceiro erro. Coloque para mim, para eu poder saber e a gente responder e poder interagir. Vamos então para o quarto erro. Querer apressar o processo. É um erro que a gente às vezes nem percebe. Olha só, vou contar porque isso é um erro. Apressar o processo, porque isso é um erro. Se falamos que é um processo, isso imaginem como uma estrutura se formando, né? Uma roda girando. E eu quero apressar isso, isso vai deformar. Quando que eu erro e não percebo? Quando a criança fez algo assim inesperado, você está trabalhando umas palavras com ela em casa e ela já associa aquele som a uma outra palavra que é uma palavra nova, que você viu que ela aprendeu. Que bacana, olha aí, ela conseguiu mais uma coisa, avançou um pouco mais, não é? Ótimo, vamos estimular isso. Mas o que eu faço? Eu acabo pegando aquela palavra e exijo mais ainda. Naquele momento exato, você pode simplesmente concordar com esse avanço. Num outro momento que você está estimulando, você começa a acrescentar outras dificuldades ou acrescentar aquele mesmo som que ela conseguiu fazer a concordância, você vai acrescentar outras palavras com aquele som. Então, o que é assertivo nesse momento? Respeitar esse ritmo da criança, respeitar o momento de avanço, pequeno que seja, porque o avanço é pequeno, mas é diário, é constante, tá? Então, um respeito. Respeito ao avanço da criança na alfabetização. Eu vou dizer para ela assim: que ótimo, olha o que você conseguiu, você aprendeu uma palavra nova, olha que bacana essa palavra. Pronto, basta isso, porque dessa palavra você já querer exigir outra, você vai criar uma certa até ansiedade. Lembrando que a ansiedade, a vontade da criança aprender, ela tem que ser respeitada antes de qualquer atividade que você vai fazer com seu filho. Qualquer atividade tem que ser respeitado, a vontade, o estímulo dele por fazer. Que nós queremos que a criança queira e tenha curiosidade pela leitura e pela escrita.
Esse respeito ao avanço que eu coloco é um respeito onde eu considero a alfabetização como letramento, tá? Quero explicar um pouquinho, porque isso aparece muito quando falamos sobre alfabetização e letramento. Vocês podem até ter pesquisado, você, pai e mãe, lá na sua casa, e pesquisado e visto que é um conceito que se confunde muitas vezes. A alfabetização é todo o processo de aquisição da leitura e escrita de uma habilidade. Lembrando que leitura, ler e escrever é uma habilidade social. O ser humano, ele precisa disso para se comunicar, não é? É uma tecnologia. A alfabetização é uma tecnologia. Eu assimilo uma tecnologia nova que eu vou usar em todos os momentos da minha vida. Então, esse momento de alfabetização, chamado alfabetização, é o processo de aquisição dessa habilidade. O letramento é quando eu uso essa habilidade, quando eu pego isso que eu aprendi e coloco na prática. Na prática social, quando eu informo alguém, quando eu consigo entender um cartaz, uma imagem, quando eu leio umas palavras, a criança pequena que começa a perceber o mundo letrado, ela está nesse conceito de letramento. Então, as crianças de 4 anos, 3 aninhos, elas já nascem num ambiente, às vezes, letrado. Muitas vezes o ambiente já é estimulador. As escolas de educação infantil proporcionam isso, proporcionam um letramento. Então, é muito sério que a gente entenda, quando eu falo esse respeito ao processo, entenda que esse letramento já vem. Todo o contato da criança está estimulando. O mundo é letrado. O mundo é letrado. Então, nós estamos garantidos. Ela está sendo estimulada. Precisa mais. Principalmente se ela estiver com 6, 7, 8 anos ou mais e ainda não está alfabetizada, esse estímulo, esse letramento precisa ser ampliado. Então, quando eu coloco o respeito ao avanço da criança, eu vou respeitar esse processo, tá? E estimulá-lo de acordo com a capacidade da criança. Não vou investir forças se ela não estiver respondendo. Por isso é importante um olhar sério, né? Se temos alguma dificuldade aí apontada, criança com 9, 10 anos, não está alfabetizada, precisa um olhar mais especializado para ver onde que parou esse processo. Ou eu não acredito que o processo pare, eu acredito que o processo está com dificuldades de avanço. E essa dificuldade precisa ser superada. Precisa, então, de um diagnóstico para podermos intervir corretamente e ela aprender de fato. Por isso eu trouxe aquela questão das palavras sem sentido. A palavra que traz sentido é Deu problema de som aqui. Por isso que eu trouxe a questão do sentido nas palavras. A palavra que faz sentido é a palavra que está num conceito de prática social. É aquilo que está naquilo que ela conhece. A criança que conhece os brinquedos dela e está sendo alfabetizada com aqueles nomes, faz todo sentido. Isso é um conceito de letramento. Eu aproveitar a função social da escrita, a prática da escrita. Ela informar, mandar um desenho e algum escrito, possivelmente, para a professora dela, fazer na sua casa aí um desenho de presente para a professora. Faz sentido para ela? Total. Principalmente se ela gosta da professora dela. Já com 4 anos, vamos estimular. Isso é letramento. Fazer um conceito de que ela escreva ou desenhe algo onde ela vai passar, vai dar de presente para quem ela gosta. Isso é estimular. Isso você deve fazer, tá? Não vai interromper o processo, você vai continuar avançando no processo. Correto? Vamos para o 5º erro que às vezes a gente comete. Já falei um pouquinho, mas ele é diferente, eu resolvi destacar. O erro de ensinar sílabas isoladas das palavras. Sabe? Aí eu temo até que alguns professores que estiverem me ouvindo não entendam ou
não aceitem, porque isso é muito pessoal do professor alfabetizador. Mas trabalhar sílabas do tipo família silábica, você pai e mãe, que provavelmente foi alfabetizado no método tradicional, dependendo da sua idade, eu fui alfabetizada no método tradicional, onde a gente aprendia ba, be, bi, bo, bu, ma, me, mi, mo, mu, e mão, né? Punha um ão no final. Pa, pe, pi, po, pu e pão no final. Essa família silábica descontextualizada de uma palavra não faz sentido algum. Então, vou pôr como erro, certo? Para te ajudar a alfabetizar de uma forma significativa e gostosa, prazerosa para a criança. Então, não trabalhe a família silábica. Sílabas isoladas da palavra. Não precisa trabalhar desta forma. Qual é o acerto? Eu trabalhar palavras frases, textos significativos. Daí sim eu tiro a sílaba. Então, eu posso brincar com a criança e trabalhar com ela. Vou falar lá, macaco. Vamos sentir o som. Quantos sons nós temos nessa palavra? Quando eu falar, abrir a boca para falar, eu vou bater palma. Ma, ca, co. Olha o som, bem apropriado, bem colocado. Aí eu conto, aproveito a alfabetização matemática. Quantas vezes nós abrimos a boca para falar macaco? Ma, ca, co. 3. Tem 3 partes. Aí eu posso desmembrar essa palavra. Pego a palavra macaco e vou fragmentá-la com os sons ma, o ca e o co. Aí eu embaralho, monta de novo, põe um de modelo e vários exercícios, né? Nós temos vários exercícios com essas ideias no nosso canal. Aí, sim, então, o erro, trabalhar a sílaba sem sentido, ficar dando aqueles exercícios de construção da família silábica, não alfabetiza nesse processo. Estou colocando dentro de um processo onde você em casa pode ajudar a sua criança, tá? Palavras e frases. Vai haver um momento que precisaremos trabalhar família silábica, que iremos mostrar o contexto e a criança irá aprender as sílabas, mas isso é na sistematização da alfabetização. É um papel da escola lá no 1º e 2º ano do ensino fundamental. Mas nosso objetivo aqui é destacar para você, pai e mãe, para você não ficar preocupado com a família silábica em casa. Não faz sentido nenhum, você não vai ajudar em quase nada. Você vai ajudar trabalhando com as palavras e com as frases, com o contexto geral. Correto? Vamos para o 6º erro na alfabetização. Erro comum que muitos de nós fazemos e às vezes não percebemos. Lembrando que eu não estou colocando o erro como julgamento, estou colocando o erro como possibilidades de eu ampliar a visão agora dos pais que estão me ouvindo, de mães em casa, para aquilo que você quer estimular seu filho em casa e muitas vezes você não sabe que você está fazendo errado, que você poderia fazer mais certo. Vamos trabalhar assim, ser mais assertivo com o filho para aumentar a possibilidade de alfabetização de uma forma correta e de boa produção. Esse erro eu vou chamar aqui que é podar a criatividade da criança. Quando a gente faz isso, olha só. Porque quando eu
podo a criatividade da criança? Vou relacionar aqui ao desenho infantil. Quando a criança está desenhando, vou falar agora de uma criança de 3, 4, 5 anos, na fase de educação infantil, principalmente. Ela está desenhando e ela mistura letras no meio do desenho. Se a nossa preocupação é a alfabetização, pode ser que nesse momento, nesse processo de alfabetização, eu comece a fazer a criança perceber ali, olha, aqui você fez uma casinha e você pôs letra no meio do telhado, por exemplo. Ou pôs a letra toda, vira a folha para tudo quanto é lado e tem letra aqui, letra ali, daqui a pouco tem florzinha, tem um avião. O desenho fica aquela mistura, letras e desenhos e formas ou números. Aparecem então os números no desenho. Provavelmente em volta de 4 ou 5 anos a criança começa a fazer isso. Isto é um processo normal, muito positivo por sinal. Ela está percebendo que existem códigos que ela pode usar e que representam ideias ou textos. Sabe quando você conta história para a criança, que ela percebe lá no meio do desenho das páginas que tem letrinhas embaixo ou em cima, às vezes no meio do desenho? Você já pegou o gibi e percebeu quanto que num gibi, nos quadrinhos, tem letras no meio do desenho? Você já percebeu quanto que o sinal, esses códigos estão presentes no meio de um cartaz, no meio de uma faixa na rua, né? Ou num painel de uma loja? Ela está reproduzindo o mundo que ela vê. Ao mesmo tempo, ela está sendo muito criativa. O processo de alfabetização aí está pulsando dentro dela. Ela está percebendo que existe forma de comunicação envolvendo aqueles sinaizinhos. Isso é um processo lindo. Então, não vá nesse momento podar essa criatividade. E interrompendo, dizendo assim, olha, o que você escreveu aqui? Querendo que ela já leia algo que ela está só fazendo representações figurativas. Ela não está, de fato, escrevendo algo para você ler. Então, não precisa entrar no desenho dela perguntando o que você escreveu aqui agora. Tá? Você vai entrar de outra forma, você vai enxergar isso agora como parte de um desenho. E para aumentar essa criatividade, o que você vai fazer? Qual é o acerto aí? O acerto seria estimular o desenho. Estimular o desenho como? Comprando aquelas revistinhas na banca para a criança pintar? Aquilo poda a criatividade. Se nós estamos trazendo que tem um momento da fase do desenho em que ela percebe que ela coloca códigos linguísticos no meio, letras, números ou qualquer sinal, ela coloca interrogação, coloca estrelinha fora do contexto, esses símbolos que ela está usando é um processo de alfabetização e uma criatividade em crescimento. Tá? Como eu vou aumentar esse crescimento? Vou continuar oferecendo folhas em branco para ela desenhar, para ela criar o desenho dela, porque ela está colocando o pensamento, é a expressão do pensamento, do que ela está vendo no mundo. Então eu tenho que estimular isso, eu não vou dar desenho pronto, não vou ficar copiando desenho para ela, ou imprimindo lá, você tem impressora na sua casa e tira desenhos da internet, né? Para a criança, imprime para a criança pintar. Esse é um erro, tá? Isso poda a criatividade. Dá folha em branco. Tenha um espaço na sua escola, na sua sala, na sua casa, né? Na cozinha, onde você coloque lápis, giz, canetinha, lápis de cor, giz de cera e folhas em branco, ou folhas coloridas, mas folhas sem nada desenhado, para aumentar a criatividade dela. Eu falo bastante disso em alguns vídeos sobre o desenho infantil, para que você estimule o desenho. Porque estimulando o desenho, você está estimulando a expressão através de uma arte. Com essa expressão vai
aparecer a necessidade da escrita, do texto, tá? Como você pode aumentar a criatividade dela através dela relatar o desenho para você como fosse uma história. Conte para mim a história desse desenho. Ela vai falar, aqui o menino está fazendo isso, tá querendo... Então ele vai narrando uma história. Se quiser, até você pode anotar a narração dele numa outra folha, como fosse um livro. Você está escrevendo um livro da história dele. Outra forma de estímulo. Então, estimular o desenho, junto com isso, está estimulando a alfabetização. Ok? Vamos para um 7º erro, que nós fazemos também sem perceber, mas atrapalha um pouquinho quando a criança está adquirindo essa habilidade de ler e escrever. É você introduzir já de cara vários tipos de letra. Manuscrita, bastão, letra de forma, ao mesmo tempo. Sabe aquele exercício que a gente vê, às vezes, na internet, em cartilhas, livros didáticos, onde aparece o A de forma, né? O A de mão, o A de letra bastão, imprensa, desculpa, A de imprensa, né? Então, quando eu vou mostrando para ela esses tipos de letra, o A maiúsculo de mão, já no começo de uma aquisição da leitura escrita, isso pode atrapalhar. Por quê? Esses códigos todos, todas as letras, não tem sentido nenhum, não tem relação com nenhuma imagem. Ele é abstrato para a criança. Sendo abstrato, melhor que eu alfabetize de início com as letras de caixa alta. Esse formato de letras de caixa alta permite para a criança enxergar a forma, desenhar a forma, saber que é contar quantas letras tem numa palavra, enxergar o contexto das palavras e a quantidade dentro dela. Então, o erro aí é a introdução de letras de diversos tipos e modelos já de cara, né, do começo. Diferentes tipos de letra na escrita, mostrando então esses diferentes formatos, tá? Nisso, a gente percebe que, se eu entrar, qual é o acerto então? Apresentar a letra de forma. Estou chamando aqui letra de forma, outros chamam de caixa alta, seria esse tipo de letra aqui. Então, eu mostro para a criança com o alfabeto dentro das palavras, conforme eu já falei. Mas eu trago, então, as palavras que eu vou trabalhar, todos escritos dessa forma. Com isso, ela vai saber muito fácil enxergar a letra do nome dela, a letra do nome do pai, da mãe, enfim. A alfabetização aí ocorre rapidinho nesse processo, reconhecendo esse tipo de letra. Vamos para o próximo erro. Nós estamos indo agora para o 8º erro. Olha só a relação como está grande, porque são atitudes que naturalmente a gente comete e atrapalha muito a alfabetização. O nosso 8º erro aqui é valorizar o erro. Olha só que apontamento que eu trago. Valorizar o erro na escrita, corrigindo com frequência. É comum a gente querer valorizar. É comum nós queremos valorizar o erro. Quando eu percebo que a criança já está assim alfabética, que ela já conhece algumas palavras e ela vai escrever casa e escreve com Z. Aí eu já quero apontar o erro. Mas ela está ligando, por enquanto, o som que ela conhece
com a letra que ela conhece daquele som. Ela não está errada neste momento, tá? Então, vou deixar. Nesse primeiro momento, quando eu percebo que ela criou, agora ela escreveu a palavra casa, ela escreveu com Z, olha, que bom, que avanço. Vamos ver o que é assertivo aqui, então, fazer. O que é o certo? Eu vou valorizar o avanço. Vou respeitar que ela teve um conhecimento. Ela escreveu relacionando o som à palavra. Ela está conseguindo já pensar no som e com que letra que escreve. Sabe aquela fase que a criança fica perguntando para você aí na sua casa, né? Mamãe, com que letra que escreve a palavra tal? Mas que letra que é? O que você responde nessa hora? Você vai incentivá-la a pensar. Responde com outra pergunta. Fala assim, com que letra você acha que é? Tá certo? Então você questiona a criança e nisso ela vai pensar. Ah, eu acho que é com Z. Tá certo? Aí você responde que não, tá? Então ela está falando de casa. Mas ela está dialogando com você. Ela está questionando porque ela também tem dúvida. E se ela está questionando, ela precisa de uma resposta correta, tá? Sempre que na pergunta da criança você puder devolver com outra pergunta, você ajuda que ela cresça, tá? Grava isso como dica. Sempre devolve com outra pergunta. Se você já não tem outra pergunta, você dá a resposta e observa o que ela escreveu, tá? Agora ela escreveu já, veio pronta para você, escreveu casa com Z, você não vai corrigir, você não vai enfatizar o erro, tá? Nós vamos deixar isso para um outro momento, onde ela vai repetir o exercício e ela vai evoluir nessa consciência do som. Por isso é importante trabalhar muito o som com a criança, tá? Valorize o avanço. Vamos para o 9º erro, outro ponto essencial de pensarmos aqui. Fazer cópias, enfim, fazer a criança fazer cópias, sabe aquela coisa de você dar uma lista de palavras e pedir para ela fazer cópias? Acreditem, isso existe. Tem gente que pode ser que você não faça, mas existe muito como pensando que isso é um exercício de alfabetização. Vou mostrar por que não é. Fazer cópias vai treinar aquela criança que, até entre professores, a gente usa um termo que foi usado muitos anos na educação, o aluno copista. Ele sabe, tem uma letra linda, porque de tanto fazer cópia, a letra ficou muito bonita. É uma letra assim, perfeita. Consegue fazer cópias em letra manuscrita, em letra de forma, mas ele não lê nenhuma palavra do que ele está escrevendo. Ele simplesmente está copiando traços, reproduzindo cópias. Isto, além de ser um aspecto negativo, ele vai fazer a criança pensar. Pense em você, se coloque no lugar dessa criança que não está alfabetizada e está fazendo cópias. Às vezes até de folhas e folhas, muitas cópias. Isso faz um cansaço, faz crescer o desinteresse pela alfabetização, porque não tem sentido. Ele não sabe aquelas palavras, do que é, o que está escrito. Diferente de uma criança que quer copiar porque acha que aquilo ali é interessante e pediu para a mãe, olha, eu quero copiar, e começa a copiar naturalmente. Podem ver que não vai mais do que 2, 3 linhas no natural, porque ele vai se desinteressar, lógico, não faz sentido. Então ele pode até copiar um pouco, achando bonito uma coisa que você mostrou, mas não fará sentido, ele vai desinteressar logo. Mas as cópias forçadas, que você de repente pense que está ajudando, vai fazer com que ela acredite que ela realmente precisa só copiar para cumprir o exercício.
isso não ensina de fato a ler, não vai fazê-la pensar sobre aquilo que ela está escrevendo. Se alfabetizar é pensar sobre, é pensar em entender o som daquela palavra, eu tenho que falar com aquilo, eu tenho que trabalhar com a escrita, com a leitura e com a oralidade. São 3 eixos que envolvem a alfabetização. Eu vou ler, eu vou escrever e eu vou falar sobre. Eu tenho que aumentar a minha fala, melhorar a oralidade, conhecer o som para eu poder transferir em escrita, em códigos, certo? Qual é a ação prevista, então, assertiva para esse erro que eu quero evitar? Eu vou estimular a repetição de algumas palavras, de listas que fazem sentido para a criança, que tenha significado. Como nós estamos insistindo nisso, porque é aí que você vai atuar lá na sua casa. Algo que a criança tenha interesse em escrever, aí sim ela irá fazer uma lista enorme com você, se ela tiver com interesse no assunto, certo? Então, vou registrar aqui para nós como acerto que a repetição com sentido, com algo que tenha significado real para a criança. Por exemplo, vou fazer a lista dos docinhos e salgadinhos do seu aniversário. Me ajuda aqui? Você vai ser o escriba dessa criança, se ela está em processo de alfabetização. Vou pôr lá brigadeiro, vou aproveitar esse momento e já faço em letra de forma para ela observar você escrevendo. Brigadeiro, docinho, salgadinho vai ser bolinha de queijo, vou anotando. Se ela já está alfabética, que a gente chama a criança que já consegue transferir o som para as palavras, em algumas palavras, mesmo que ainda não consegue escrever frases, textos, mas já tem algumas palavras no seu repertório, você vai estimular que ela mesma escreva, ajude. Então, vamos escrever brigadeiro? Tá, brigadeiro, começa como? Pode ser que ela não coloque o R já de cara no meio do bri. Ótimo, não tem problema. Ela vai colocar BI, nesse momento, é não valorização do erro. Vou estimular, ela está tentando, tá? Isso sim vai levar à aprendizagem e evolução no processo. Vamos lembrar que esse processo ela vai subir um degrau por vez, vai aprendendo aos poucos. Então, nada de fazer cópias intensas, sem significado, sem sentido nas palavras que ela está copiando. Se ela quer copiar por interesse natural, você vai permitir que ela faça. Ela vai fazer até quando o interesse dela despertar. Mas, normalmente, impondo como exercício, isso não vai levar à aprendizagem. Nós vamos estimular que haja repetição sim, porque a cópia nada mais é que você fazer a criança decorar algumas coisas, apelar pela memória. Você apela pela memória para que a criança grave que aquela letra é a letra do nome que você está ensinando, da palavra que você está ensinando. Esse apelo à memória, sem reflexão, ela vai esquecer no momento seguinte. 2, 3 horas depois você fala para ela escrever de novo aquela mesma palavra que ele decorou, mas ele não assimilou, ele vai mostrar que ele esqueceu, o apelo à memória. Agora, uma repetição com sentido é uma fixação de aprendizagem. Quando eu repito algo que eu já fiz com ela, palavra que ela já sabe, que fez sentido para ela, eu repito, eu estou fixando a aprendizagem. Aí, por isso eu coloco a repetição como uma palavra muito assertiva, mas tem que saber usar. Eu vou repetir aquilo que faz sentido, e aí eu estou proporcionando a fixação. Ela vai fixar aquela aprendizagem e garanto para você que houve aprendizagem efetiva. Correto? Vamos fazer nosso 10º erro, que é relacionado a esse 9º. Esse erro é apelar para a memória. Vou apelar, vou
puxar para que a criança decore as letras, as palavras, não só para a escrita, como eu falei, de fazer cópia, mas também na leitura. Então, apelar para a memória, desfocado do sentido social. Quando eu apelo para a memória, quando eu faço que ela acabou de ler algo para você ali que ela acertou, né? Você pede para ela repetir, ela repete e tal. Daqui a pouco, passa um tempo, você acaba forçando que repita, repita. Cuidado para não tornar uma atividade em casa assim um pouco chata para a criança. Você perde o gosto do prazer da leitura. Tá? Quando está havendo prazer, está havendo interesse, a criança se envolve, ela se dedica. Mas se você começa a exigir muito, no sentido de apelo à memória, de apelo à repetição sem sentido, na leitura agora, ela vai cansar. Simplesmente ela vai falar, não quero fazer. Aí você fica impaciente, porque você está tão dedicada, né? Você, mãe, pai, está ali insistindo, puxa, eu quero ajudar você, minha filha, vamos fazer comigo? Então, não adianta a gente forçar sem o querer, eu tenho que estimular esse querer. Qual a postura, então, assertiva para eu não apelar para a memória de forma cansativa? Pensem comigo, usar de música, poesia, recitar, ler uma história que ela já ouviu várias vezes. Vamos ler essa história com ela lendo para você, mas é uma leitura ainda ela tem uma leitura que ela sabe o que é, mas não está seguindo palavra por palavra, é porque ela ouviu muitas vezes. Mas é importante isso, porque ela está usando da memória, que é um fator importantíssimo para a aprendizagem, tá? Mas eu estou usando corretamente, porque ela está fazendo uma leitura simbólica ali. Eu pego uma música que ela canta de cor. Eu sei, ela sabe aquela música inteirinha. Você digita essa música em letras de forma, que você está trabalhando com caixa alta, imprime, tá, a letra e canta com ela, lendo, passando o dedinho em cima. Olha que exercício de memória gostoso, de leitura, de memória, que você não está apelando para coisa sem sentido, porque é uma música que ela conhece. Então, eu vou usar de recursos que ela conhece, recursos para a memória, para estimular a memória. Então, o acerto aqui, o apelo à memória, mas com sentido, trabalhando então música, poesia, trava-línguas, histórias que ela sabe de cor, usar de algumas frases de efeito, enfim, ela com certeza irá fazer uma leitura apelando para a memória do que ela decorou. É uma leitura, uma pseudo-leitura, que não é uma leitura direcionada palavra por palavra, mas é importante no processo de alfabetização. Ela está percebendo que o que ela está falando tem escrito ali. Quando ela lê uma música que ela está cantando, ela tem essa ligação íntima do símbolo com o som que ela está fazendo. É um processo de alfabetização muito, muito interessante que seja feito, tá? Vamos para mais um? Estamos já no 11º erro. Eu tenho uma lista um pouco grande, mas é com o intuito de ajudá-lo. Ajudá-lo a ajudar a sua criança a enxergar e ampliar a visão do que atitude você está tomando no dia a dia, que você pode melhorar ainda essa atitude. Vamos para o 11º erro. Ignorar a oralidade da criança no processo de alfabetização. Olha lá. Ignorar a oralidade é quando eu desrespeito
que a criança ainda não está falando corretamente as palavras e eu quero que ela já saiba ler e escrever. A criança tem um processo evolutivo na aquisição da fala. Assim como na alfabetização, na leitura, na escrita, temos um processo evolutivo na aquisição da fala. Quando ela está evoluindo na fala, ela vai superando dificuldades. Se ela ainda fala o R, ela troca por L. Se ela omite letras na fala, ela vai escrever assim. Eu preciso trabalhar a oralidade dela corretamente para que ela escreva corretamente. Ela vai escrever conforme ela fala, que a escrita na alfabetização é representação da fala. Lembrando disso. Então, qual a posição assertiva neste caso? Para sermos assertivos na questão da oralidade, eu vou valorizar a fala correta da criança. Valorizar a fala correta envolve que eu corrija, sim, algumas palavras, mas eu vou respeitar esse momento. Eu não preciso estimular tanto a alfabetização enquanto ela estiver com a fala incorreta. Acima de 4, 5 anos, alguns exercícios nessa área são necessários. Se for o caso do seu filho, com 6 anos, ainda está trocando o R pelo L, omitindo algumas letras, falando algumas palavras errado, eu aconselho que procure uma fonoaudióloga ou você converse com a professora na escola para que incentive essas palavras a saírem corretamente. Porque o processo de alfabetização está ocorrendo em paralelo aí e pode uma coisa não combinar com a outra. A oralidade é tão importante, ou mais até, do que outras expressões artísticas aí agora. É importante eu organizar isso que está na hora, está na hora. Para isso, o que eu posso fazer para valorizar a fala correta? Primeiro, evitar ficar falando errado com ela. Tem gente que acha bonitinho falar errado, né? Então fica aquela fala, né? Eu vi uma criança que ela mesma criticou a pessoa que cuidava dela, falando assim, é para você ir mimir, em vez de falar para ir dormir. A criança de 5 anos não precisa mais ouvir que ela vai mimir, ela vai dormir. Então, substituição de palavras por algo infantilizado demais, uma linguagem de bebê, o tati-bitati, que a gente costuma falar, uma linguagem de bebê que não combina mais você falar com a sua criança, ficar falando com mimimi com a criança. Isso atrapalha, porque ela não corrige a fala dela, portanto, ela vai ser alfabetizada e vai escrever da forma que ela fala. Vamos ficar atentos. Pode ser que esse erro esteja ocorrendo com você. Perceba logo, corrija logo. Quanto mais correto for a sua comunicação com a criança, fale com bastante expressão labial, coloque sua fala bem clara para que ela imite. Lembrando que todos os erros que eu estou colocando aqui, ela aprendeu com alguém. A gente é adulto, quer tanto ensinar que nós temos que procurar ser assertivos. Vamos para o 12º erro aqui, o último que eu estou trazendo nessa lista de atitudes que os pais podem melhorar, vou dizer assim, que é uma postura de não se policiar em relação ao uso da leitura e da escrita no cotidiano nosso, da vida adulta. Ser exemplo, tá? Deixar de fazer algo é também tão prejudicial quanto fazer. Então, esse último erro, é até difícil de anotar a palavra correta, que é a ausência de atitude positiva, esse erro. Esse erro é a ausência do hábito de ler e escrever. Colocar para vocês que a criança aprende por imitação. Imitação é uma força muito grande na criança pequena. 6, 7 anos, 8, até 10, 11, ainda ela está imitando o adulto. Portanto,
Vamos respeitar que ela vai observar que ela vai imitar o adulto que está ali diante dela. Se o adulto lê, constantemente ele vê o pai ou a mãe lendo, ela vai ter interesse em saber o que você está lendo, o que você está vendo. Se ela escreve, sempre ela vê que você está anotando alguma coisa, ela vai aprender com a imitação. Então, qual é a atitude assertiva aí? A assertiva é você chamar a criança para que ela veja você fazendo. Intencionalmente, você mostra para ela, olha o que eu estou escrevendo aqui. Você está fazendo a lista do seu supermercado? Faça letra manuscrita, do jeito que você costuma escrever. Faça a sua lista e mostre para ela que você está fazendo anotações. Aí você mostra a função social da escrita, você mostra para que serve a escrita. Então, vou anotar como acerto aqui a função social da escrita. Então, como acerto, eu anotei a função social da escrita, porque é uma atitude que você reconhece que você está sendo imitado. Você sabe que é uma função social, você usa a leitura e a escrita e você nem percebe. Vou dar aqui um exemplo para a gente fechar. Olha, chegou aqui agorinha, no espaço que eu estou gravando, um tabloide de propaganda de uma loja. Se você sair na garagem da sua casa, é capaz de você encontrar algum panfleto, algum papel que jogaram ali, que tem escrito, e você pega. Isso é tão natural, né? A gente pega e vai lendo, vai vendo. Curiosamente, puxa vida, olha aqui, bicicleta, carrinhos e tal. Já que você está fazendo isso, naturalmente, aproveite e envolva a sua criança. Ela está aprendendo com você, lembra? Então, mostre para ela, olha, vamos ver comigo? Senta aqui, vamos ver comigo? Olha que legal, fogão, olha o número. Já faz alfabetização matemática junto. Você está mexendo com um material, mostrando letras, mostrando para que serve, que você, com esse material aqui, você conseguiu descobrir aonde vende alguma coisa que você está precisando, tá? Você está mostrando para que serve a escrita. A criança vai aprender, vai se interessar em ver o que está escrito. Vai achar, de repente, uma letra que ela já conhece, um número que ela já conhece. Percebe? Qualquer coisa que caia na sua mão, que envolve leitura e escrita, aproveite o momento. Isso você não precisa planejar, você só precisa estar atento. Grave dentro de você. Eu estou alfabetizando também na minha casa, através do meu exemplo, como sendo uma pessoa que lê, uma pessoa que escreve, uma pessoa que usa a leitura e a escrita para se informar, para aprender, Eu pego lá a bula do remédio que eu estou lendo. Falo, olha, filha, através desse papel que está escrito aqui, eu descobri direitinho como que eu tenho que tomar esse remédio. Você conta para a criança. Só o fato de você contar, pronto, você já ensinou e já deu o exemplo de leitor e escritor que você é. Ficou claro? Todas as dúvidas sobre isso, coloque nos comentários. Vamos compartilhar nossas dúvidas e aflições, angústias, porque pai, mãe que quer ajudar, precisa dessa ajuda. Meu objetivo é que você pense o quanto você é exemplo, quanto é possível você ajudar seu filho a alfabetizar e ler corretamente, com prazer, com sentido, com significado. É isso que a gente pretende nesse canal. Portanto, coloque suas dúvidas, se inscreva no nosso canal para você saber as novidades. Pode ouvir nosso podcast também, Selma Cravo. Pode se inscrever no meu Instagram, no Facebook. Mas o importante é que você interaja com a gente para tirar as dúvidas. Não fique com dúvida. Perceba que a gente pode ajudar e quer ajudar você. Tá ok?